Pessoal, bom dia. Estamos aí assistindo, através dos meios de comunicação, um crime bárbaro que aconteceu em uma escola pública lá em São Paulo, na capital. E eu vejo que esse assunto merece consideração, merece um olhar profundo das autoridades, de quem tem conhecimento, de quem tem responsabilidade, de quem conheceu o ensino há 30 anos ou mais e de quem está hoje vendo o que está acontecendo no ensino público, não é? É uma barbaridade esse crime que aconteceu, e se a gente não tomar alguns cuidados, se a sociedade não mudar sua cultura, mais deles vão acontecer, né? E mais vítimas iremos ter. Inclusive, a gente está vendo aqui em Itu, em algumas escolas aí, brigas de aluno ao sair da escola. Isso muito ruim, e eles acham que isso é bonito. Por quê? Porque é o jovem que não tem a sua mente formada, que não tem responsabilidade, ele procura uma emoção momentaneamente, achando que aquilo é vantagem para ele, para se mostrar aos demais amiguinhos que ele é poderoso. Porque sozinho ele não faz nada, mas junta um grupinho e aí começam a causar. E é aí que a gente precisa de disciplina. E é aí que a mãe e o pai, que está vendo seu filho brigar na escola, tem que, né, ter uma conversa mais aproximada com essa pessoa. Eu vi na última discussão aí, briga de frente da escola, que até uma mãe estava batendo em outra aluna. Isso é uma vergonha. Essa mãe deveria ser processada. Além de não educar o filho, vai lá na frente da escola bater na outra criança, indiferente se aquela está certa ou errada. É a mãe ou o pai que deve coibir e não deixar o seu filho se envolver em qualquer tipo de confusão, principalmente na área escolar. Inclusive, a propagação desse acontecimento lá em São Paulo, pelos meios de comunicação, se torna até ruim para nós, porque tem muito moleque aí assistindo o que aconteceu, a todo momento ficam mostrando a imagem desse moleque, e aí ele acaba virando um herói, né? E outros moleques, outros jovens podem copiar o seu comportamento e também cometer outros crimes. E se o governo, se a sociedade não mudar a forma de pensar e a gente voltar um pouco àquele tempo que a educação era rígida, nós vamos à falência, porque se você não tiver disciplina, você não tem educação. Eu, inclusive, sou a favor de todos os jovens, após os 16 anos, deveria ir para o exército. Sim, onde com disciplina rígida, para lá aprender, né, o que é valorizar a vida, o que é defender o país, o que é ser realmente um ser humano. A formação adequada, aliás. E ainda mais hoje com a internet aí aberta a todos, né? A maioria dos jovens aí, esses após 12 anos, já estão tendo celulares em mãos e acesso a tudo. A internet está aberta a todas, é muito boa, traz muito conhecimento, mas também traz muita desgraça se você não souber aproveitar. E, portanto, o jovem, por natureza, ele vai atrás daquilo que é fácil, que é ruim, que pode trazer a desgraça alheia, que é droga, bebida, cigarro, né? O crime. Então, mãe e pai, você aí que tem filho, você tem que olhar, observar, acessar as redes sociais do seu filho, saber o que ele está divulgando, o que ele está comentando, a forma de pensar, porque ele pode estar lá visitando os sites nazistas e você nem estar sabendo, e ele planejando crimes aí debaixo do seu nariz. E em casa o moleque também precisa ter disciplina,
precisa obedecer pai e mãe, precisa obedecer os irmãos, os mais velhos, precisa ajudar a limpar a casa, arrumar a cama. Sem isso, nós não vamos construir uma sociedade a que vínhamos tendo algumas décadas passadas. Portanto, a maioria dessa molecada, desses jovens, precisam de disciplina. Foi isso que o governo federal anterior tentou criou algumas escolas cívico-militares que iriam dar muito certo em nosso país, mas que infelizmente o projeto hoje foi barrado e inclusive, ao que me parece, as escolas estão sendo fechadas. Uma judiação, infelizmente. Como eu digo, moleque precisa de disciplina. Moleque precisa ir para a escola uniformizado, precisa formar fila, precisa cantar o hino nacional, precisa escutar o sermão do diretor, permanecer em silêncio na hora da aula e respeitar o professor. Se vocês observarem aí na época do regime militar, o ensino era de outra maneira, né? Todo mundo sabe que leu, não entendeu, o pau comeu. Né? Naquela época era assim, o professor mandava, e a gente, se brincasse, se bagunçasse, se desrespeitasse, apanhava na escola e apanhava em casa também. E, infelizmente, o ensino foi debandado, né? Foi desmoralizado. E hoje a gente está vendo um cenário muito diferente daquele que a gente presenciou quando criança. E por falar nisso, a criança, por si só, não vamos aí taxar, não vamos generalizar, mas em sua grande parte, o moleque ele não tem juízo. Por quê? Porque ele não tem uma opinião formada, ele não tem um pensamento ainda próprio do que é certo, do que é errado. E ele só pensa em fazer as coisas para levar vantagem, né? Seja financeira, seja emocional, seja de qualquer outra coisa. É o individualismo. Portanto, eu como policial, quantas vezes eu visito casas, famílias, e ao entrar no quarto de algum adolescente, a gente encontra ponta de cigarro, ponta de maconha, né? Objetos contundentes, que a família sequer sabe. Então, você mãe, você pai, você que é irmão responsável, que tem um ente dentro de casa, que é criança, que é jovem, principalmente esses hoje que têm acesso às redes sociais, tem sim que entrar no quarto dele e vasculhar tudo, porque qualquer tipo de comportamento estranho é motivo para depois resultar nisso que aconteceu lá em São Paulo. E se as mães, pais, irmãos mais velhos se atentarem a isso, nós iremos evitar esse tipo de crime. Principalmente quando se trata de violência baseada em nazismo, né? Tem jovens que começam a assistir, ver vídeos em redes sociais e criam uma ilusão achando que aquilo é a salvação da sociedade. E é isso que a gente precisa combater, mas esses jovens precisam de orientação, inclusive familiar. Mas aqui vem aquela orientação que a gente tem que estar sempre pregando, aqueles que têm visão. Pois se a família desse rapaz aí, desse jovem, né, que já não é uma criança, mas também não é um adulto, é um adolescente, aquele adolescente rebelde, que se ele tivesse na fase adulta, certamente, aliás, jamais ele iria cometer um crime desse. Mas se a família estivesse atenta ao comportamento dele, isso não teria acontecido. Porque todo esse aparelhamento que ele tinha em mãos aí, estava na casa dele. E se a família olhasse o quarto dele e observasse o comportamento, né? Não deixasse o jovem aí às soltas, esse crime bárbaro teria sido evitado com muita certeza.
Eu não quero aqui comentar quais as consequências esse aluno, desculpa, que matou a professora, deveria sofrer. Mas eu quero enfatizar que se alguns cuidados tivessem sido tomados pela família, certamente esse desastre, esse crime bárbaro não teria acontecido. E vou repetir, tudo vem de casa. Lógico que na sociedade a gente sempre tem a sementinha do mal que infelizmente já nasce com um espírito ruim. E isso faz parte do ser humano e não vamos mudar esse cenário. Como já diz o ditado, e é muito fático isso, educação se adquire em casa com a família. Escola transmite conhecimento. Escola não é obrigada a educar aluno. A educação já vem de casa.